Stories, ele disse assim para mim: pastor, o meu líder de célula deixou tudo que ele estava fazendo e foi correndo socorrer a gente. Foi correndo socorrer a gente, né? E aí eu sentado ouvindo aquilo, falei: rapaz, que coisa gostosa, que essa é a perspectiva, vida na vida, de perto. Ah, mas a gente já fazia isso como igreja? Claro que fazia, mas uma proporção bem menor, né? Agora é como o pastor Paulo falou, antigamente era 20% da igreja que fazia, que era o pastor, os diáconos, os líderes. Agora não, agora 80%, 90% da igreja faz, porque todo mundo é pastor, todo mundo é ministro, todo mundo tem responsabilidade, todo mundo é dono de um pedaço e tem que cuidar desse pedaço, né? Abençoar, orar, interceder, chorar junto, caminhar junto, lado a lado, né? Glória a Deus por isso, a gente fica muito feliz. Queria só compartilhar essa experiência, que foi algo que foi muito gostoso de ouvir essa semana. Pastor Wagner. Meus amados pastores, eu queria pedir à pastora Débora, dá um testemunho para nós aqui, 2 minutinhos, pastor. Os grupos estão revolucionando a igreja dela em Cascadura aqui. Conta para nós aí, de forma a nos incentivar aí nesse trabalho. Paz a todos. É com muita alegria, né? A gente está aqui nessa manhã, estou com um grupo de pastores e líderes da igreja. Nós abraçamos a visão. Em 2012, nós fomos a BH, Batista Central, nós fomos lá na igreja do pastor Mazzoni e do pastor Wagner. Nós fizemos o curso DNA 1, DNA 2 e fizemos outro treinamento. Só tem esses dois, né? A gente ficou lá, a gente foi e voltou, a gente foi em duas etapas. E a gente voltou com o coração assim apaixonado pela visão. E aí começamos todo o processo, né, o passo a passo que a gente aprende a fazer lá, a transição, escola de líderes, e começamos a incentivar a igreja, e começamos a primeira turma de líderes em agosto de 2013, e formamos agora, esse mês de maio, foi a primeira formatura, mas com 70% a gente aprende isso no curso, que a gente já podia liberar para eles começarem a fazer os PGs. A gente não chama de célula, a gente chama de PG, pequeno grupo. Irmãos, com muita alegria, nós começamos com 10, né, e já estamos chegando praticamente a 15, porque nós aproveitamos o espaço da igreja, que lá tem um presbítero que ensina futebol para jovens, adolescentes, para crianças, e aconteceu que a gente, como o pastor Paulo pregou, a gente não olhava para esse campo, para essa seara que estava ali pronta e madura. Nós começamos a nos envolver e começaram as células a crescer. Hoje a gente já tem célula praticamente multiplicando. Todos estão, quem fez o treinamento, nós já estamos lá chegando a 15. Nós começamos agora em fevereiro, né? E a igreja já começou a crescer de um ponto que as pessoas já começam a chegar e falar assim: pastora, aqui, olha, da minha célula eu ganhei para Jesus. E começa a falar nome, e eu para nome tenho uma dificuldade, eu já começo a dizer: Jesus, e está chegando, está acontecendo, o fruto está vindo. E esses irmãos foram anos ali trabalhando, e hoje a gente começa a ver os milagres acontecendo para a honra e glória do Senhor. Vale a pena, é uma visão que dá trabalho, dá, mas é o preço que a gente tem que pagar, e o preço é tão pequeno para a gente ver almas ganhando, sendo ganhas para Jesus. Eu não tenho uma célula, o pastor Paulo falou aqui que ele começou, eu não tenho porque eu não tive tempo, porque eu também trabalho, e à noite eu faço a supervisão, eu e mais a pastora Analice, mais outra missionária, nós vamos fazer a supervisão, não dá tempo, mas meu coração aqui, eu já saio daqui querendo já ter a minha célula na minha casa. Irmãos, se você tem dúvida, coloque nas mãos do Senhor, mas o resultado vem, as almas estão precisando. E assim, para finalizar o testemunho, eu estava supervisionando uma célula na casa de uma líder, ela abriu, a mãe dela disse assim: eu não vou para a igreja de jeito nenhum, não quero saber de crente, só que a mãe dela deixou que abrisse na casa dela, né? E a gente brinca e fala assim, ela não sabe, mas a igreja está lá e ela não percebeu, mas ela assiste e convida os vizinhos, e os vizinhos já estão sendo ganhos. No final do culto, da reunião, e aí a Priscila já estava orando para terminar, eu falei assim: posso fazer uma pergunta? Tem alguém para Jesus, irmãos, naquela quinta-feira, 3, uma vez só. E eu fiquei assim: Jesus, é tão fácil. É tão fácil. E uma chegou com lágrimas nos olhos. Ela falou assim: eu estava afastada, mas eu quero voltar para Jesus hoje. E agora, sábado, ela estava lá na igreja, nós tivemos um evento do Dia das Mães. Ela chegou e falou assim: eu fico ansiosa para chegar quinta-feira para eu estar lá no PG junto com vocês. A honra é para o Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe. Obrigado, pastor Wagner. Pastor Paulo,
por favor, vamos ter esse tempo final com o pastor Paulo, então, abra seu coração, peça para Deus falar com você. Amém. Tá bom, aqui tem aqui. Ótimo, obrigado. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, tá? Esse último momento aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos também. Agora no capítulo 6. Marcos capítulo 6. Os pastores já devem ter ouvido essa palavra, mas eu vou aplicá-la de uma maneira um pouquinho diferente, porque tem sido palavra que eu tenho pregado em todo lugar que eu vou, está na internet, está para todo lado. Mas eu quero ler para você Marcos capítulo 6, verso 30. E eu falo porque que eu acredito, para valer e vivo, e creio, não é que o chamado da igreja é provocar multiplicação, gerar multiplicação. E o texto diz: os apóstolos se reuniram a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para si. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: isso exigiria uma fortuna, 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar de comer? Perguntou ele. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: nada, temos quase nada. 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo sentar-se em grupos. Ordenou que fizesse o povo sentar em grupos. Quando é que o povo começou a comer e a experimentar? Quando o povo se sentou em grupo. Eu aqui vejo profeticamente, não é? O Senhor alimentando, abençoando o povo, que está todo em grupos. Assim, eles se assentaram em grupos de 100, de 50. Tomando os 5 pães e os peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregando-os aos seus discípulos para que os servisse, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 pessoas. Se você estivesse lá, você teria sido um causador de multiplicação? Ah, não, eu não. Quem sou eu? Você conhece a história aqui, não é? O povo estava passando maior fome, passando maior necessidade, é figura do povo perdido. O texto diz que Jesus olhou para eles com compaixão. Diz o texto: eram como ovelhas sem pastor, uma ovelha sem pastor está perdida. O que o Senhor está vendo o povo? Olha para a Vila Valqueire, olha para Cascadura, olha, não é, para Copacabana, olha para Belo Horizonte. O que você está vendo? Um monte de gente. E como eles estão? Perdidos. Eles têm pastor? Não. Então tá bom. Então o Senhor chega para nós e fala assim: dá de comida para eles. E Jesus e os discípulos falam: nós? Que isso? Não temos nada.
Irmãos, o que nós temos? O que nós temos que pode provocar uma multiplicação? A igreja, a primeira igreja batista em Vila Valqueire, aos seus 52 anos, entrará numa multiplicação? Depende de vocês. As igrejas aqui viverão uma multiplicação? Depende de vocês. Como assim, pastor? Como é que aconteceu essa multiplicação aqui? Bem, foi um milagre, é pura verdade. Igreja é milagre. Igreja é o sobrenatural de Deus acontecendo. Eu não descarto isso. Só aconteceu de todas aquela multidão, com certeza mais de 10 mil pessoas, de comerem, se fartarem, levarem embora o resto. Só aconteceu porque Jesus estava lá e operou sobrenaturalmente. Pergunta aqui, Jesus está no nosso meio? Ele já era? Ele não tem mesmo poder? Ele não pode fazer a mesma coisa? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passará o céu e a terra, mas as palavras dele não passarão. Ele não envelheceu, ele não mudou, é o mesmo. Então pode acontecer a mesma coisa. O testemunho que eu dou é que tem acontecido uma multiplicação em Belo Horizonte. E pode acontecer aqui também. Não é isso que a gente quer? Ou você não quer? Não, pastor, deixa o povo passar fome, eles merecem. Não, pastor, esse cara aí não merece nada não, tem que tudo ir para o inferno mesmo. Bem, então aí não vai acontecer mesmo. Mas pode acontecer algo de o povo ficar maravilhado e se fartar das bênçãos de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Você percebe que aqui está se manifestando o Deus da abundância? Porque todos comeram até falando, não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Isso era comum naquela época? Gente, Israel vivia uma escravidão, Israel estava oprimido por Roma. Os impostos eram acachapantes. O povo tinha empobrecido, mal tinha para comer. O povo gritava, maravilhado, comendo com fartura, até falar assim, eu não aguento mais. Quando tem fartura assim, você acha que alguém pega mais um pouco? Pega. Você vai numa festona daquela, você bota um bombom dentro do bolso? Ah, confessa. A bolsinha ali, você não põe? Não encosta, não amassa no meu bolso. Claro! Eles levaram, gente. Todo mundo fez um sanduichinho e tal. Eu vou levar para casa, mostrar para minha mãe o pão que Jesus multiplicou. Claro! E além disso, 12 cestos lotados. Irmão, isso aqui significa um símbolo de vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. É isso que a igreja tem vivido? Não. É isso que o mundo tem vivido? De jeito nenhum. Por que aconteceu? Como aconteceu? Pode acontecer aqui? Pode. Pode acontecer aqui, mas tem requisitos. O texto mostra por que aconteceu. E eu creio que são condições para acontecer. E por isso, algo tem que acontecer conosco para que o milagre aconteça. Porque Jesus não chegou lá e falou assim, olha Jesus, o povo já está tarde, não tem o que comer. E o Senhor Jesus não falou assim, tá bom, preocupa não, eu resolvo tudo. Foi assim que ele fez? Não. Ele falou assim, vocês é que tem que dar a comida para eles. Não depende só de Jesus, depende dele. Não depende só de nós, depende de nós. Mas depende dos dois. Jesus mais a sua igreja é igual abundância, milagre, multiplicação. Então nós temos que participar com algo. Nós temos que participar com algo. Então, a primeira coisa aqui, aconteceu multiplicação. Primeiro, de cara, porque tinha uma motivação certa. Muitos pastores têm me procurado e diz assim, pastor Paulo, eu quero uma igreja tão grande quanto a sua.
Pastor Paulo, eu fico imaginando que como igreja dessa, pastor Paulo, você deve ter, não é, uma BMW, não é? Ele está rindo aqui, ó. Ele já sabe que eu não tenho uma BMW. Poderia ter, não é? Assim, no sentido de que não acho pecado. Eu não tenho condição, não ganho para isso. Eu tenho um Siena, muito legalzinho. Velho, feio. Minha mulher fala, é o carro mais feio de Belo Horizonte. O carro dela é feio demais mesmo, né? Não tenho. Tem gente que vem falando, eu quero ficar famoso, eu quero ser convidado para pregar igual você. A motivação está certa? Está errada. Nós não podemos ter a motivação errada, porque Deus olha o coração, Ele não vê a aparência. Então a primeira coisa, por que aconteceu a multiplicação? Porque tinha uma motivação. Quer dizer, igreja, Deus opera quando Ele acha gente com o coração certo. Por que a Vila Valqueire, por que a Congregacional, por que a outra Batista quereria implantar células? Só para crescer? A gente tem que pensar o que está no nosso coração. Ambição? Não pode, não funciona. Como é que tudo aconteceu? Bem, Jesus estava lá trabalhando, estavam exaustos. Uma multidão tão grande que eles não tinham tempo nem para comer. Eles não tinham tempo para ir no banheiro fazer um xixi. Eles estavam exaustos. E Jesus falou, gente, vai para o barco, entra lá, que eu já vou correndo, nós vamos fugir daqui. Literalmente, Jesus fugiu deles. Ele não aguentava mais, estavam mortos. E eles fogem do povo. Entram no barco, rema, o povo anda. Mas eles começaram o barco a afastar, o povo não podia entrar na água e tal. Começou a andar pela margem. E foi andando, e foi andando. Bem, o Wagner já andou lá nesse Mar da Galileia, que nós já fomos juntos lá. Daqui do outro lado lá são 14 quilômetros. E eles já foram para o outro lado. Se é 14 quilômetros passando pelo meio, já imaginou dando a volta pelo caminho? Mas diz que o povo foi aqui, ó. E foi de tal jeito, com cada pedregulho, porque não é areia igual a nossa, assim, tipo, até gostoso. Não, lá a praia, lá é pedra. E eles foram. E quando o barquinho chegou lá, sabe o que tinha lá? Eles estavam lá. Vocês fugiram de nós, hein? Nós aqui, nós aqui. Mala. O povo estava lá. Os discípulos. Sabe o que Jesus fez? Olha o texto. Quando Jesus saiu do barco, do outro lado, e viu a grande multidão, ficou com raiva deles. Mandou eles embora. Jogou pedra neles. Diz aqui, teve compaixão deles. Compaixão você vê? Como é que é compaixão? Você vê? Não. É motivação. É a base, invisível. É por quê? Por que esse pastor quer fazer célula, hein? Quero ficar famoso, comprar uma BMW. Vai ganhar? Deus vê o coração. Não vai. Tem que ser humilde. Tem que ser por amor. Irmãos, se você quer entrar num caminho de célula, precisa tratar o coração primeiro. E a igreja precisa de um batismo de amor. Porque eu chego à conclusão que nossas igrejas não crescem. Sabe por quê? Porque nem estão aí para as pessoas. Estão nem aí para as pessoas. Porque se tivesse, batia na porta. Se tivesse, ia visitar. Se tivesse, não é célula que faz uma mágica. Célula não muda o coração da gente, não. É o coração que implanta a célula. Se não tiver amor, não funciona. Se não for por compaixão, não funciona. Irmãos, nós temos que botar o joelho no chão e começar a pedir a Deus perdão pela nossa falta de compaixão, de preocupar com a dor dos outros. Nós estamos ficando acostumados. E a igreja se esconde nas quatro paredes e não está nem aí para a sociedade. Para nós, eles são os pecadores que, no fundo, a gente fala, eles merecem sofrer como estão sofrendo. Por quê? É o fruto do pecado. Essa é a mentira teológica que está na nossa cabeça. Não é verdade. Se fosse assim, Deus não amaria o pecador. Deus amou, não foi a igreja, não, o mundão. O mundão.
Irmão, só vai acontecer se a gente amar. Tudo começou por causa deste sentimento que estava ali. Jesus falou, ao trabalho, pessoal, e começou tudo de novo. Ô meu querido, é a motivação. Tem muita gente que fica criticando o movimento celular, que resiste quando o pastor quer fazer a implantação. O problema dele não é tradição, o problema dele não é preguiça, o problema dele não é que ele entendeu que isso é um perigo, o problema dele é desumano, é falta de amor. Porque qualquer um que realmente olhando se preocupasse diria, eu faço qualquer coisa desde que a gente chegue perto deles, que a gente faça algo por eles, porque o meu coração está apertado de ver como o povo está precisando de Deus. Você entende que uma multiplicação só aconteceu no início por causa disso? Então aqui vai acontecer, eu não sei, eu não consigo ver o nível de compaixão. Mas se eu pudesse ver, eu diria, está fraco. Ou diria, está bom. Ou diria, está super. Mas eu não consigo ver. Eu só vou ver quando as ações provarem isso. Quando alguém falar assim, pô, sábado à tarde, outra reunião, eu não tenho força. A força que move alguém para qualquer coisa é o amor. O amor é imbatível. O amor faz uma mãe passar a noite em claro, passar um mês em claro. Faz a mãe passar um mês sentada numa cadeira dura, num hospital, segurando a mão do seu filho, que está doente. Amor faz qualquer coisa. Se eu tiver amor, eu faço qualquer coisa. Quando eu não faço, é porque eu não tenho amor. E se essa igreja quer andar nesse caminho, irmão, tem que querer, tem que pedir amor. Porque visão celular se baseia em compaixão. A minha igreja, eu confesso, quando eu faço o diagnóstico depois de 40 anos, não cresceu, acima de tudo, sabe por quê? Porque era uma igreja fechada, egoísta, mesquinha, só preocupava ali com eles. Qual cadeira, se o som vira para cá ou para cá. Ali, nós ali, ó, a gente não estava nem aí, não olhava, não crescia porque não pregava, não testemunhava, não tem amor. Então a primeira coisa que tem que haver é uma coisa invisível. Tem que haver um derramar, um batismo de amor. E eu digo de novo, sabe como a gente tem amor? Vendo Jesus a multidão. Ele olhou. Nós temos que sair daqui e passear no mundo. Nós temos que ir lá, ver como eles estão. Deixa eu ver aqui. Tem que andar na rua abrindo o olho e falando, olha o rosto das pessoas. Está tão triste. Olha essa mãe que está chorando que o filho levou um tiro, uma bala perdida ali. Olha esse pai que foi mandado embora e já está 1 ano sem emprego. Azar é dele, na minha casa tem. Irmãos, nós vivemos numa época que é conhecida como uma época pós-moderna. E o pós-modernismo tem muitas características. Uma delas é que o pós-modernismo gerou uma linha de pensamento absolutamente maligna, chamada particularismo. Particularismo é o seguinte, tem ali uns professores fazendo uma passeata, porque eles estão pedindo melhor condição nas escolas, porque na escola tem violência, porque não tem papel para os meninos estudar, porque o menino senta no chão porque não tem uma carteira, eles estão protestando contra os baixos salários, que o professor não tem. Aí eu falo assim, eu sou professor? Não, eu não sou professor, então, sai da minha frente, ó, vagabundo, vai trabalhar, pé. Ele está brigando pela educação dos nossos filhos, mas não é comigo. Eu estou dentro de casa e ouço um grito na rua, socorro! É uma moça, socorro, socorro, gritando. Aí eu corro lá e abro a porta do quarto, minha filha está ali. Ah, ufa, não é você. Pronto, vou embora, vou dormir. Não é a minha filha, é de outro. Azar, eu não vou lá fora nunca. Eu vou me arriscar, não é minha filha. Irmãos, isso tomou o mundo, chama-se particularismo. A igreja entrou nessa. Não é problema meu. Quando Jesus chegou e falou assim, eles estão com fome? É. O que os discípulos fizeram? Não é problema meu. Eles é que estão com fome. Manda eles embora. Jesus falou, eu posso? Eu posso não me importar? Eu posso mandar eles embora? Onde eles vão comer?
Irmão, se o mundo não está comendo na igreja, está comendo na pocilga do Satanás. Por que tem uma mãe de santo fazendo a cabeça de um homem hoje aí? Por que a igreja não está fazendo a cabeça dele? Por que alguém está comendo a mentira de uma falsa religião? Por que eles estão aprendendo com Allan Kardec? Por que nós não estamos ensinando Cristo para eles? Eles estão com fome. Come o que derem para eles. Por isso Jesus disse, eles não vão comer lá se vocês derem comidas. Se o cristianismo não é a maior força, é porque nós estamos escondendo ele. Porque o cristianismo, sem dúvida alguma, é filé mignon. E o povo está com fome. Está entendendo? Então Jesus fala para eles, dá de comer. Então a primeira coisa, para haver multiplicação, irmãos, tem que acontecer primeiro no nosso coração. É a própria essência da igreja. É a própria razão de ser de uma igreja. Que é uma igreja, um lugar de amor. Por isso a nossa declaração de visão diz assim, uma igreja em células, vivendo. Não é sabendo, não é guardando, não é estudando, vivendo o amor de Cristo. Qual o amor de Cristo? Eu morro para eles viverem. Não, nós vamos dar de comer. Nós temos compaixão. Pai, se for possível passar esse cálice, tudo bem, mas se não, pode me matar. Eu quero. Então nós vivemos esse amor. Eu conto sempre de uma irmã, caso verídico, que me procurou, falando, pastor, eu estou te devolvendo a célula que o senhor me deu, eu não quero mais célula na minha casa. Eu falei, irmã, o que houve? Não, pastor, eu estou arrasado, esse negócio de célula, isso é um absurdo, pastor, e nós temos que repensar tudo isso. Na minha casa, nunca mais. Eu falei, meu Deus, alguém a ofendeu profundamente. Alguém roubou alguma coisa dela. Alguém tentou abusar dela, porque ela estava irada. Eu falei, irmã, o que houve? Pelo amor de Deus, deve ter havido um engano. Não, pastor, isso aí. Eu falei, o que aconteceu? Vou te contar então, pastor. Você está perguntando? Eu vou contar. Poxa, eu e meu marido, né, fizemos todo um rearranjo da nossa sala, uma decoradora, tudo. E pastor, compramos na loja tal. Eu falei, a loja tal compramos, pastor, um conjunto de sofá novo, de um tecido aí que eu nem lembro o nome. Clarinho, tipo quase branco, assim, chiquérrimo, coisa. E a célula ali e tal. E tudo bem, pastor, não tem problema. A gente teve lanche, eu falei assim, ó, por favor, no sofá não. Aqui, pastor, um irmão pegou uma Coca-Cola, tá ali, tal, um dia lá, sentou no sofá e botou aqui, ó. Também o cara é uma besta, né? Ele botou aqui, ó. O cara é um cruzeirense mesmo, né? É um flamenguista escondido lá em Minas. Ele botou aqui, ó. É um flamengueiro ali, não tem a cabeça não, aqui, ó. Botou aqui. O outro veio, sentou o copo, fez assim, plá, escorreu. Aí ele tentou assim, entrou para baixo. E ó, passou pano e tal, e Coca-Cola, você sabe, né? Manchou o sofá da mulher. Tudo bem, ela tem razão de ficar chateada. Mas ela falou assim, na minha casa não. Me deu uma coisa aqui dentro na hora. Me deu uma coisa aqui dentro. O sofá dela é mais importante do que aquelas vidas que estavam ali. Do que pessoas que estavam conhecendo Jesus. E aí eu comecei a rever tudo isso, sabe? Porque se eu prefiro que meu sofá fique bonito do que ganhar uma alma para Jesus, eu não mereço ser um líder de célula. Eu falei, irmã, me devolve mesmo. Porque no fundo, você não é o tipo de líder que eu quero ter. Porque Jesus não perdeu o sofá, não. Ele deixou a glória dele. Ele foi cuspido, humilhado, rasgar a roupa, nu, blasfemado. Ele não deixou o sofá, ele deixou o trono glorioso. Lê o trono, lê a visão do trono em Apocalipse capítulo 4, 5. Ele saiu de lá e se fez carne, ou seja, barro. Ele pulou numa fossa cheia de cocô, uma fossa séptica para salvar nós que caímos lá dentro, porque foi isso que o planeta virou, uma fossa fedorenta. Pois para nos salvar ele entendeu que tinha que entrar lá dentro
e entrar no meio da lama, e andar no meio da lama para poder botar a gente para fora e ele morrer. Salva a gente e morre ele. Sabe, se não tem esse tipo de sentimento, não vai funcionar, irmão. Você está entendendo? É amor pelas pessoas. E quando uma pessoa entra numa casa e manja que o sofá, e que eu estou convidado lá só para ver que a casa é bonita, eu estou botando banca, e estou virando professor, senta aí que o craque aqui vai ensinar, sabe o que a pessoa fala? Não volto na semana que vem. Não gostei da sala. Como não gostou? Manjou que não tem amor. Agora vai numa casa que dá um copo d'água se alguém tiver sede, nada mais, sentado em banquinho, vira o engradado e senta nele. Como eu já fui em dezenas de células assim. E chega lá, recebe um abraço, um beijo, bem-vindo, um olhar no olho, sabe, uma oração sincera, um calor humano, e são irmãos. E você é bem-vindo aqui, viu? Você é bem-vindo mesmo rebolando, sendo gay. Você é bem-vinda mesmo que você apagou o cigarro lá e entrou aqui. Você é bem-vindo com esse cheiro de cerveja. Você é bem-vindo, sabe? Porque eu amo você, eu quero te mostrar o amor de Deus. Sabe o que essa pessoa fala? Ele diz, achei, achei, achei. E ela fala, agora eu achei. Então, a multiplicação aconteceu porque tinha a motivação certa. Você entende isso? E a motivação certa é compaixão, compaixão. Por que aconteceu a multiplicação? Porque Jesus, de propósito, deu para eles uma ordem muito difícil. Não foi à toa, ele falou, vocês vão dar de comer a ele. Jesus deu a ordem, eles tinham que se virar. Agora, nós já falamos sobre isso na primeira etapa. Ele deu uma ordem para a gente? Deu, faça discípulo. Jesus deu a ordem. Você vai simplesmente falar, azar, não vou obedecer. Você é doido. Eu pergunto, você é doido? Você faz isso com seu chefe? Você faz isso com seu pai? Você é doido? Mas com Jesus você vai fazer? Eu estou perguntando, você é maluco? Você vai desobedecer o Senhor dos Senhores? Você está doido? Os discípulos falaram, tem que obedecer. Bem, ele pode estar maluco, ele pode estar achando que a gente é... Mas vamos tentar. E eles foram. Então Jesus deu uma ordem, gente, não é brincadeira. Então aconteceu, porque tem um sentimento certo, e porque estou tentando obedecer uma ordem. Ele não falou para obedecer, ele falou, tenta. Terceiro lugar, por que aconteceu? Porque quando eles foram tentar obedecer a ordem, eles descobriram que não tinham nada. Eles não tinham condição. Você vai achar que você dá conta? Eu não tenho condição, irmão, você não tem. Ele quer que a gente chegue a essa conclusão. Mas não ter condição de cumprir a ordem não quer dizer que a gente não tem nada. Porque eles procuraram lá e falaram assim, não, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Bem, para 10 mil pessoas isso não é nada. Ainda que usasse um microscópio e fizesse assim micro pedacinhos, não dava para fazer 10 mil pedacinhos daquele pãozinho. Não ia nem arranhar. Mas eles tinham algo, ainda que muito pequeno, eles tinham algo. Mas só tiveram algo, a gente sabe da história, porque um menino deu para eles. Custou algo ao menino? Tudo. Ele fez um sacrifício. Então, em terceiro lugar, só vai acontecer aqui nesta igreja, nas igrejas, um movimento celular, um levantar de uma igreja viva pra caramba, se nós estivermos com amor, se a gente ouvir a ordem de Jesus e falar, eu vou ter que tentar, e se nós estivermos dispostos a fazer um sacrifício. Porque nós vamos ter que fazer um sacrifício. É fácil para mim, toda terça-feira, desde 2001, liderar uma célula? Eu tenho uma agenda fácil? Eu tenho uma vida leve? Minha vida é muito pesada. Eu faço um sacrifício. Eu preferia estar descansando, namorando com a minha esposa, visitando a casa da minha filha, ou indo na casa da minha mãe. Eu ia adorar, mas ele me chamou a fazer um sacrifício. Me custa isso.
Porque só teve aquela multiplicação quando o menino falou assim, ó moço, é o meu lanche todo, mas é para o bem deles? Pode levar, eu fico sem. E ele, entregou o que ele tinha. Desse tamanho, mas era o que ele tinha. O que você pode dar para Jesus? Eu vi ali. Uma sabe fazer ali um lanche, né? Sabe fazer um pão de queijo que me ofereceram aqui tão bom. Isso já bastaria. Passa um pão de queijo e convida 2 vizinhas na sua casa para ver se elas não vêm. Passa um cafezinho quentinho, fala, vamos lá em casa. Eu vou só sentar aqui e falar assim, olha, lá na igreja a gente está estudando isso aqui, puxa o papo. Elas vão na semana seguinte e falam assim, tem mais hoje? O pão de queijo, o cafezinho? Não, aquilo que você falou com a gente. Qualquer um pode dar algo pequeno, porque Deus é especialista em tomar o pequeno e fazer isso grande. O que é o reino de Deus? É como um grãozinho de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas e aí? Uma vez semeado, ou seja, tirado do saquinho e colocado na terra, uma vez colocado, cresce e se torna maior. Deus é especialista em tomar o pequeno, o reino de Deus, ele diz que é isso. Você. Pastor, eu gaguejo e tal, mas eu tenho o que eu tenho boa vontade. Boa vontade já está bom. Eu tenho uma casinha bem pequenininha, está ótimo. Eu sei fazer um bolo. Você vai ganhar 10 pessoas com esse bolo seu, de tão bom que ele é. Pastor, eu sei escrever e-mail. Tá bom, convida o povo então. O que você tiver, era o que ele tinha. E aconteceu maravilhosamente. Maravilhosamente. Então, porque alguém se dispôs ao sacrifício. Irmãos, o que nós temos dado, irmão? Você está disposto ao sacrifício? Lá em Mateus, no capítulo 25, se não me engano, Jesus está falando como vai ser o julgamento das nações. Ele vai chamar as pessoas diante dele e vão falar assim, você para cá e você para cá. Vocês para o céu, vocês para o inferno. Aí começou a gritaria geral. Você, o que é isso? Como é que eu vou para o inferno? Como eu? Você está fora. Você está aqui, para o inferno. Mas como? E Jesus fala assim, eu vou te explicar por quê. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestiste. Estive preso e você não me visitou. Senhor, quando foi que nós tivemos com fome e não te demos um pedaço de pão? Não é para mim. Mas quando você viu qualquer um dos pequeninos e não fez a ele, a mim você não fez. Irmão, nós não vamos ser avaliados pelo que nós recebemos. Não, eu sou crente, e ser crente você ganhou. Não, eu sou salvo, salvação é o que você ganhou. Nós não vamos ser avaliados pelo que nós ganhamos. Uma voz linda, um dom de tocar. O que você ganhou, isso Deus que te deu. Nós vamos ser avaliados pelo que nós demos. Aquele menino deu. Você está disposto a dar uma noite para Jesus? Está disposto a dar a sala da sua casa? Está disposto a servir uma Coca-Cola e um bolinho toda semana? Está disposto a gastar aí cerca de 50, 80 reais por semana, por mês, acrescentar aí com o telefonema, com o lanchinho, então, para abençoar vidas? Não estou disposto. Tá bom, então passa para o lado de cá. Nós vamos ser avaliados pelo que nós demos. Aquele menino deu. Você tem algo para dar. Dê uma noite, dê um tempo para fazer uma escola de líderes e abra a sua casa. Me conta depois de 6 meses se a sua vida espiritual não foi revolucionada. E se Deus não começou a te dar muito mais, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Ele diz, todo aquele que participa da colheita recebe o salário. Me conta se a sua vida não vai ser transformada de tantas bênçãos. E aí, a turma de cá, olhando aquilo, falou assim, mas por que então nós fomos salvos? Falou, Senhor, por que nós então fomos? E ele fala, porque eu tive fome e você me deu de comer. Mas Senhor, nós não fizemos isso. Ele falou assim, quando você fez para outro, você fez para mim. Se você falar assim, eu não quero
fazer um discípulo, eu não quero abrir minha casa, dar trabalho, eu não quero dar 2 horas por semana para um movimento celular, pegar na minha igreja, você está dizendo, eu tenho meu sanduichinho, eu vou comer ele sozinho. Bem, vai comer, vai matar sua fome. E você perdeu. E você perdeu. Eu não preciso, eu posso andar direto na história para falar o seguinte, sobraram 12 cestos cheios. Sobrou. Do pãozinho daquele menino. Ele falou assim, o meu pão fez isso? Você vai falar assim, eu estou liderando esta célula? 15 pessoas na minha casa. Não é você não. Você só entregou sua casa. Jesus vai levantar você e vai falar, Pai, eu te abençoo. Vai partir você e vai multiplicar. E as pessoas virão. A Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. Nós somos só cooperadores. A Bíblia diz que Ele acrescenta todo dia. Oh, abre o olho e veja. Foi o menino que fez? Não. Mas teria acontecido sem ele? Não. Vai haver multiplicação? Essa igreja vai chegar nas 100 células? Só se você abrir a sua primeira. Porque eu tenho que dar o primeiro pão. E Deus vai multiplicar. Outros verão o seu exemplo, abrirão suas casas também. Um grupo de pioneiros tem que começar. Vocês não sabem como eu amo, eu sou grato àqueles 15 primeiros que acreditaram em mim. Eu honro eles. São heróis para mim. Como esse menino. Agora, aquele menino, eu te garanto, um daqueles cestos foi ele que levou para casa. Eu garanto a você, eu imagino ele chegando em casa. Mãe, ei filho, mãe, você lembra do sanduichinho que você fez para mim? 5 pães e 2 peixes. Ô mãe, Jesus pediu, eu dei para ele. Filho, você deu para Jesus, está com fome? Não, eu dei para ele. Mas sabe, mãe, ele também me devolveu depois. Cadê? Aqui, mãe, me ajuda a pegar aqui e botar para dentro. Porque nós temos pão aqui pro resto do ano. E pão naquela época não é igual ao pão de hoje, não. Guardava. Me ajuda aqui, mãe. Porque eu dei um pãozinho e Jesus me deu a padaria toda. Dê o seu pouco para Jesus que você vai ver o que vai acontecer. Dê. Por que aconteceu a multiplicação? Por causa de uma intervenção divina. Jesus entrou no negócio. Ele pegou o pão e levantou e ele é que fez. Mas ele tinha que ter o pão na mão. Irmão, eu só peço isso para você. Pega uma célula, abre, convida 5 pessoas, faz esse trabalho e fala, Deus, eu te ofereço essa célula. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai botar a mão, vai abençoar e falar, eu abençoo essa célula. Seja um corpo vivo. Seja mais. Seja mais. Ele vai abençoar. E sabe o que vai acontecer? Porque é assim que acontece. Multiplicação. Multiplicação. Ao invés dos discípulos tentarem dar comida e inventar alguma coisa, eles falaram, Jesus, vamos trabalhar junto? Eu dou o que eu tenho e você faz a multiplicação. Beleza. Essa é a proposta. Aconteceu, sabe por quê? Os discípulos e Jesus se juntaram. Ele hoje está nos chamando. Entra nesse projeto. Junta comigo nisso, você vai ver o que eu vou fazer com você. Multiplicação, querido, é a essência da vida. É pela reprodução da nossa vida na vida de outros que a igreja se multiplica. A célula vai crescer normalmente, vai se multiplicar para gerar vida continuamente. Um líder de célula que prende o que ele tem e não quer multiplicar, interrompe o processo e torna-se estéril. As células são chamadas, irmãos, para atingir um alvo maior do que elas. Por que você trouxe esse lanche? Para eu comer. Por que você trouxe esse lanche? Para todo mundo comer. Por que você foi salvo? Para eu ser salvo. Para eu ser salvo, para eu ir para o céu. Por que você foi salvo? Para botar todo mundo no céu também. Você está entendendo que eu tenho que olhar diferente? E isso chama-se multiplicação, eu me fazendo mais. O que mais faz uma célula multiplicar? O que mais faz uma célula multiplicar? O tempo que o líder ora,
o preparo que o líder gasta, não é, buscando a Deus e preparando a sua célula, o treinamento que ele fez, colocar um alvo ali claro para a sua célula, mas acima de tudo, o que faz uma célula multiplicar é quando o líder entrega, não é, a sua célula na mão do Senhor e fala: Deus, por favor, abençoe. Por que o líder ora antes da reunião? Ele ora dizendo: o que eu posso fazer é isso aqui. Eu preparei o estudo que o pastor me deu, eu já botei as cadeiras, eu vou fazer isso, mas agora, ó, eu ponho na sua mão, faz o que você quiser. E aí, a presença vem, o poder manifesta, e o povo vai embora dizendo: eu vou voltar e vou trazer mais uma pessoa. E você fala: o quê? Como isso aconteceu? Milagre. Então, nós temos experimentado uma multiplicação, um milagre, porque eu olho e falo: não tem condição, nós só temos um pãozinho, né? Um pastorzinho, uma igrejinha. Como? Deus está multiplicando. Por quê? Porque a gente está com muita compaixão. Você está entendendo? Então agora, querido, não é? Mais do que eu poderia pegar aqui meu coração e compartilhar com vocês nesse sábado de manhã, eu não posso. Não é? Já está aí. Agora é com você. Não é? É com você. Nós estamos aí colaborando, nós estamos aí, não é, apoiando, vamos estar aqui festejando com vocês esse aniversário alegre, estamos aqui nessa comunhão bendita, nesse intercâmbio, mas a palavra está colocada aí. E você pode pegar aí, comer seu pão, guardar isso lá, ou dizer: eu vou fazer algo a respeito. O Senhor vai esperar e vai ver. Não é? Mas eu te digo, você vai ser avaliado. Se gerou um discípulo, você vai ser avaliado se deu o que você tem para Jesus multiplicar. Dê e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E o meu desejo, do sonho do nosso coração, é vê-los prósperos, abençoados, levando cestas e cestas para casa. E percebendo que pelo fato de você hospedar uma célula na sua casa, como a arca do Senhor, chegou na casa, não é, daquele que aguarda e abençoa, e todos ali prosperam, saber que uma célula na sua casa vai levar a sua família para um nível de bênção como você não pensava antes. Amém? Amém? Amém. Quer fazer uma pergunta, irmão? Eu já terminei o que eu ia falar. Você quer me perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? À vontade. Tá bom, então? Tem uma pergunta que você pode fazer, não é? Que nós vamos almoçar, pastor? Boa pergunta, irmão. Depende do pastor Lívio, né? Depende do pastor Lívio. Vamos ver, né? Não. Se tiver a pergunta, se não tiver, vamos embora, gente. Fala, varão. Mas não quer se envolver com a visão, mas quer estar na célula, mas não quer se envolver com a visão, está ali influenciando os meninos a estar na célula, mas não a crescimento, como liderança e nada. Bem, eu espero, não é, que essas palavras, o esforço do pastor, acabe com esse tipo de pessoa que não quer se envolver, porque eu não creio que seja opcional. Mas nós não podemos forçar ninguém. Nós não podemos forçar. Então eu não briguei com ninguém, nós fizemos uma transição honrosa, pacífica, honramos os mais velhos. Eles tinham, afinal, trazido a igreja até aqui, não é? Foi lá que eu me converti, no meio deles, eles é que me levaram a Cristo. Eu tinha que honrar aqueles irmãos mais antigos da igreja, e mesmo entendendo que para eles às vezes é difícil mudar. Então eu não os persegui, ao contrário, eu honrava. E eu falava: pode ficar, irmão, ótimo, mas eu não vou liderar, tudo bem, o importante é você estar aqui. E quando a gente ama as pessoas, mesmo não tendo esse apoio deles, eles não têm coragem, não é, de atrapalhar ou criticar, não é, e estão lá participando, sabe? Daqui a pouco pode ser que, vendo o resultado, vendo o movimento, não é, que daqui a pouco eles vêm e falam: não, eu agora vou, agora eu acredito, agora eu estou vendo o fruto. Então, eu não faria tipo assim: desculpe, eu não quero que você venha, você só está atrapalhando,
ou alguma coisa do tipo, os contra e os a favor. Não. Ninguém pode ser contra um pastor que fale assim, olha, além de tudo que vocês já me pagam para fazer, de tudo que nós estamos fazendo, não é? Vão manter tudo igual e eu ainda vou trabalhar mais e vou preparar grupos de evangelismo, discipulado e edificação. Tem alguma coisa nisso? Devia ganhar uma medalha. Devia falar, pastor, então nós vamos aumentar seu salário, porque você está trabalhando mais, você está mantendo tudo, ainda está treinando, dando aula de noite. Pastor, você é uma maravilha. Alguém vai torcer o nariz e vai falar, não quero. Para o pastor fazer o que é absolutamente bíblico? Não, então pode fazer. Agora, cabe a você e aos demais que estão entendendo, falar, pastor, conte conosco. E quanto mais apoiadores virão, mais vai ficar esquisito alguém ficar criticando. Porque fala, não, é uma coisa de Deus, eu estou vendo. Quanto mais apoiarem, mais dedicarem, então o que eu diria para você é, pois faça a sua célula ser tão excelente que aquele irmão fala assim, eu tenho que dar o braço a torcer, isso aqui é uma benção. Isso aqui é uma benção. Então nós vencemos, nós viramos também pela mesma compaixão. Compaixão pelo perdido e compaixão por quem ainda não está vendo. E eu vou estar orando e falando, Senhor, abre o olho dele, abre o olho dela, para que ela me ajude, porque eu preciso tanto de ajuda. E quando você chegar para um irmão desse, falar, irmão, me ajuda, eu estou precisando tanto de ajuda, o que eu posso fazer? Telefona para esse aqui, cuida desse para mim. Esse aqui você fica de trazer, você pega ele, me ajuda aí, irmão. Ele, pois não, isso eu posso fazer. Pronto, já botou um peixinho na mão. Já deu um pãozinho, Jesus vai usar. O que importa é todo mundo dar uma coisinha, por isso a célula é muito participativa. Então não vale a pena fazer essa caça às bruxas, porque aliás elas não existem no que é a igreja. Eu posso não estar entendendo, eu posso estar com medo, eu posso estar, é muito diferente para mim, me dá um tempo. Então, não é o caminho, sabe? O caminho é um caminho da agregação, o caminho da participação, cada um de um jeito, entende? Até que todos cheguem à unidade, até que vai. E aí isso leva um tempo. Então a transição, irmão, ela é amorosa, cuidadosa e firme da parte do pastor. Quem não pode vacilar é ele. Nós temos que ser cuidadosos. Agora ele tem que dizer, nós vamos nessa direção. Nós vamos nessa direção. Tudo bem, agora você fala, olha, eu estou com o pastor, mas me ajuda aqui, não tem problema. Não, mas eu não vou fazer nada. Tudo bem, mas é muito bem-vindo, viu, irmão? Só de você estar aqui já é uma bênção. Puxa, então nós temos que ser conquistadores sábios. Entende? Nós temos que tomar cuidado. Ok, queridos, muito obrigado, né? Prazer, estamos em Belo Horizonte à sua disposição, né? Que Deus os abençoe demais. Agradeço a hospedagem, o carinho, né? E tudo o que vocês têm feito. E eu oro, mas eu oro mesmo de todo o meu coração, para que uma multiplicação maravilhosa, divina, autêntica, aconteça entre vocês. É isso que eu, do meu coração, desejo. E se posso, profetizo. Não é? Creio que Deus fará, porque essa semente caiu numa boa terra. Entrou no seu coração e vai dar fruto a 100 por 1 na vida de vocês, viu? É isso que eu creio e espero, porque nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. Nós vamos ganhar o Brasil. Você já imaginou que no Brasil, nós estamos chegando a 30% de crentes no Brasil? Você sabe disso, irmão? Que nós já somos quase 30%. Você sabe que o Rio de Janeiro, o estado do Rio, é um dos estados mais evangelizados de toda a União, só perde para o estado do Amazonas e o estado de Rondônia. Terceiro ou quarto é o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro é mais até do que isso. Vocês sabem que se nós somos 30%, significa mais ou menos que de cada 3 brasileiros, 1 é crente? Você já imaginou se nós conseguíssemos, através desse movimento de evangelismo celular, que esse crente ganhasse 1 para Jesus ano que vem e 1 para Jesus no outro ano? Irmãos, se esse ano eu me preparar, em 2015 eu ganhar 1, em 2016 eu ganhar 1, quando a Olimpíada começar aqui, o Brasil inteiro receberá o povo cantando um louvor para Deus, porque a nação inteira vai ter convertido. Eu só estou falando, irmão, que eu ganho 1 no ano, mas todos os crentes. Eu sozinho não, mas nós aqui. Irmãos,
Quando eu falo da meta de cada um ganhar um, eu estou falando que em 2 anos, se todo crente do Brasil fizer isso, em 2 anos o Brasil pode mudar inteiro, irmão. Você está entendendo que está na nossa mão, irmão? Nunca foi tão fácil. Irmão, então, não preocupa com os outros, não. Ganhe o seu para Jesus. Como? Leve ele numa célula. Na célula ele vai. E ele vai ter um encontro com Jesus e vai sair chamando outros. E a multiplicação vai acontecer. Vamos sonhar com isso? Vamos? Porque eu estou aqui para mudar o Brasil, você também. Nós vamos ganhar essa nação para Jesus. Nós vamos ganhar essa nação para Jesus. Amém? Vem cá, pastor. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pastor Lívio? Vamos orar pelo pastor. Pai querido, eu peço que o Senhor unja o pastor Lívio. Que o Senhor lhe dê compaixão, coragem, amor, que o Senhor lhe dê sabedoria, que o Senhor lhe dê perseverança, mas que o Senhor derrame unção sobre a vida dele, uma unção poderosa de liderança, uma liderança forte, sábia, irresistível, uma liderança magnética, Pai, que a vida dele atraia líderes e levante líderes, ó Pai, que a multiplicação aconteça diante dos olhos dele, Pai. Pai, em nome de Jesus, unge, Pai, capacita e abençoa. Levanta-o como um grande pastor em toda essa região. Não um pastor de uma grande igreja, mas um pastor de uma cidade inteira. Um pastor de milhares, Pai. Senhor, eu clamo mesmo, e clamo que os seus liderados se tornem tão excelentes como se tornaram os valentes de Davi, que fizeram Davi um grande rei. Pai, abençoa esta igreja, que Deus, o seu aniversário seja celebrado com multiplicação, que o próximo ano seja um ano de multiplicação, o outro mais ainda, Pai. Ó Deus, e que vejam coisas extraordinárias, é a glória do Senhor. Eu abençoo o seu ministério e peço, Pai, que o Senhor abençoe este grande parceiro que nós temos na evangelização desse país. É o que eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. Pai, quero aproveitar para te agradecer também, Senhor, pela vida do pastor Paulo. Deus, esse tempo precioso que ele dedicou para estar aqui conosco. Que o Senhor renove, ó Deus, as suas forças, a sua alegria, a visão do Senhor para ele, ó Deus, a direção que o Senhor tem. Que o Senhor leve em paz a Belo Horizonte, que ele continue liderando aquela igreja com o coração apaixonado, como tem sido até aqui. Ó Deus, renova a sua casa, a sua família, e sustenta os teus filhos, ó Deus, sustenta a sua família debaixo da tua mão poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, querido pastorzão, muito obrigado. Amém. Obrigado. Quero só te entregar aqui uma camiseta para sua esposa. Obrigado. Tá certo? Já lhe dei a sua, essa é para ela, para vocês poderem caminhar juntos, vestido Amém. de igreja viva. Amém. E orar por nós. Tá Amém. certo? Muito obrigado, pastor Paulo. Queridos, lembrando então que hoje à tarde, às 16 horas, vamos ter uma reunião dos líderes de célula com o pastor Wagner, né? E à noite, estaremos às 19h30, o pastor Wagner vai falar sobre paixão por almas. Paixão por almas. É o desafio dessa noite. Né? Esse final de semana é alcançar vidas, evangelização na veia o tempo todo, né? Overdose, para ver de uma vez por todas, você rompe as barreiras, né? E começa a ir na cidade e chamar as pessoas para verem Jesus. Amém, querido? Nós estamos encerrando. Quero agradecer você, querido pastor, amigo, que veio participar. Que Deus esteja abençoando. Se você puder e quiser estar conosco à tarde, é muito bem-vindo. À noite também. Fique bastante à vontade. Para nós é uma alegria ter você aqui, repartir e compartilhar e experimentar o que Deus está fazendo, né? O pastor Paulo estava falando e eu estava lembrando. Essa transição, querido, da igreja, de uma igreja convencional, nas suas estruturas, para uma igreja em célula, é pacífica e em amor. E deixa que Deus vai conduzindo o coração de toda a igreja, toda a liderança. Né? E toda a igreja vai entendendo, pessoas que, num primeiro momento, às vezes têm mais dúvidas, vão esclarecendo, vão entendendo, vão se envolvendo, e a gente vai caminhando, vai avançando nesse propósito. Quero lembrar os membros do Valqueire que
Hoje à noite, amanhã também, nas nossas celebrações, vamos estar levantando a nossa tradicional oferta de gratidão, como a gente faz sempre no aniversário da igreja, uma forma simbólica de nós estarmos dando um presente à igreja por tudo que a gente tem podido viver. Claro que a igreja a gente vive, a gente dá, mas esse momento a gente faz isso com muito carinho. Os envelopes já estão ali atrás, você pode trazer hoje à noite, trazer amanhã a sua oferta, a sua gratidão. E hoje também o pessoal da área social da igreja preparou o bazar, está funcionando aqui na casa ao lado, tem muita coisa linda lá, muita coisa bonita. Se você quiser dar uma passadinha lá antes de ir embora, você ainda pode levar uma blusa bonita aí para dar para sua esposa, para sua filha, para o seu marido, e fazer uma graça ainda quando chegar em casa. Tá bom, querido? Deus abençoe. Um tempinho rápido aí de bater papo, despedir do pastor Paulo, que eu preciso levá-los para almoçar, porque o pastor Paulo tem um voo, a gente não pode avançar muito no horário. Que Deus abençoe.